Fala galera, se inicia agora a apresentação da nossa empresa, composta por mim, pelo Alexandre, pela Heloísa e pelo Matheus Pastore. Então vamos lá. Então, falando um pouco de quem a gente vem para tentar sanar uma necessidade do mercado moderno. É uma necessidade por moda, sofisticação, tecnologia e cuidado com o meio ambiente. Os nossos tênis eles são feitos com os melhores materiais do mercado que vocês imaginarem. E a produção dele é feita 95% à mão, então é realmente algo bem premium. E não é feita à mão por qualquer um não. É feita à mão por profissionais que a gente treinou e capacitou rigorosamente. E a nossa empresa ainda ela sempre tenta buscar tecnologias diferentes, emergentes no mercado, que tragam para o nosso tênis um conforto, uma qualidade, benefícios que deixem o nosso usuário sempre satisfeito. A Keeper Shoes está aí no mercado há cerca de 5 anos, né? E embora seja um tempo de mercado relativamente pequeno, visto que a gente tem diversos concorrentes grandes como Nike, Adidas e tudo mais, o nosso público-alvo de classe média alta recepcionou nossos produtos muito bem, muito acima do que a gente esperava, e a nossa marca aí segue crescendo cada vez mais. Falando dos gastos fixos da empresa, que são aqueles gastos que não mudam mediante a venda ou produção, de um mês para o outro eles têm pouca variação, a gente vai falar desses gastos da nossa empresa, né? E como vocês conseguem ver na tabela, os principais gastos desse tipo são de mão de obra direta, de 1.530.000, o salário do administrativo, de 1.700.000, e a divulgação. A mão de obra direta, porque a gente tem profissionais altamente capacitados, como eu já tinha dito, então a gente tenta pagar a eles um salário justo. O administrativo também da empresa é bem importante, né? Então a gente tenta também pagar um salário justo para o administrativo. E a divulgação, porque a nossa empresa ela gira bastante em torno da marca, então a gente precisa ter um quantitativo bom investido em divulgação para poder fazer mais pessoas conhecerem a marca e assim a gente conseguir se expandir, né? Os demais gastos fixos da empresa agora se dão pela depreciação, né, de 20.000, que não sofre alteração mediante nem a venda nem a produção. Material de consumo administrativo de 7.000, que não sofre também essa alteração mediante a venda e produção. Produtos de limpeza de 15.000, que também não sofre. Seguro do carro do administrativo de 3.000, que também não sofre. Internet e telefone do administrativo de 10.000, que também não sofre. E a manutenção preventiva das máquinas de costura de 50.000, que também não sofre, porque é preventivo, né? Falando agora dos gastos variáveis da empresa, né? Que diferente dos gastos fixos, são aqueles gastos que variam de acordo com a produção ou a venda, né? E como vocês podem ver, os principais gastos variáveis da nossa empresa se dão pela matéria-prima de 3 milhões, devido ao que eu tinha dito da matéria-prima ser selecionada a dedo, ser uma matéria-prima de alta qualidade, pela embalagem do tênis, que é uma embalagem reciclável, né, pela nossa preocupação com o meio ambiente, essa embalagem custando 2 milhões, e o frete de entrega de 3 milhões e 500, que varia de acordo com a produção e venda, e a gente vende para todo o Brasil, então o frete também fica bem, assim, com um valor elevado. O restante dos nossos gastos variados se dá pela energia da produção, né, de 350.000, que varia de acordo com a produção, lógico, quanto mais você produz, mais energia você gasta, e o mesmo vale para a água da produção de 90.000, né, que quanto mais você produz, mais água você gasta. Aqui, como vocês podem observar, estão dispostas as tabelas quanto aos gastos diretos e indiretos. Quanto aos nossos gastos diretos, vocês podem ver aí que a gente tem a matéria-prima e a mão de obra direta. E aí tá aí na tabela quanto que a gente gasta por cada tipo de tênis, quanto a matéria-prima e mão de obra direta. Quanto ao rateio, é importante dizer que
a gente utiliza dos gastos indiretos variáveis para fazer o rateio. E a nossa técnica de rateio escolhida foi MOD. Então, nós utilizamos 12 valores de MOD para chegar na nossa porcentagem de rateio. Como que a gente faz isso? Nós pegamos o valor referente a MOD de cada tipo de tênis e dividimos esse valor pela quantidade total gasta em MOD. Ou seja, a exemplo, vamos pegar o tênis Keeper N23 True, nós pegamos os 225 mil de MOD gasto com esse tênis, pegamos 225 mil e dividimos por 551.500. Aí nós chegamos à porcentagem de 40,80%. Ou seja, nós gastamos 40,80% do valor total com esse tênis, com esse tipo de tênis. Pegamos essas porcentagens e vamos nos basear nelas para conseguir calcular quanto que a gente gasta com cada gasto por cada tipo de tênis. Mas o que é isso? Nós vamos pegar os 8.000 gastos com energia e vamos multiplicar por cada porcentagem. E aí a gente vai chegar nos valores referentes a 3.263 e assim por diante, que é essa quantidade que a gente gasta para produzir esse tipo de tênis e assim por diante. Entendendo isso, nós partimos para o cálculo do custeio variável, partimos para essa tabela do custeio variável. E aí a gente pega aqueles valores que a gente acabou de calcular e joga nessa tabela logo depois da receita unitária. E aí a gente pega aqueles valores, para jogar aqui, a gente divide eles pela quantidade ainda. E nós chegamos nos valores que estão nessa tabela. Pegamos, porque aqui a intenção é saber quanto a gente gasta para produzir um tênis e não todos, ok? Então a gente vai pegar e somar esses valores do que a gente acabou de jogar aí e vai chegar nos gastos variáveis. Vamos pegar a receita unitária e vamos subtrair os gastos variáveis. E chegamos então na margem de contribuição unitária. E aí a gente pode perceber que o tênis que nos traz a maior margem de contribuição unitária é o N23 True. Mas ainda não acabou aí. A gente ainda quer saber quanto gasta de forma total. Então a gente pega a margem de contribuição unitária, multiplica pela quantidade de cada tipo de tênis vendido e chegamos na margem de contribuição total. Pegamos essa margem de contribuição total, que a gente precisa ainda avaliar, e a gente soma toda a margem de contribuição total de cada tipo de tênis para chegar na nossa margem de contribuição total mesmo, que é de R$ 2.450.933. E aí nós pegamos todos os nossos gastos fixos e a gente usa eles para subtrair da margem de contribuição total. Peraí, como assim? Pegamos a nossa margem de contribuição total e subtraímos a manutenção preventiva, a depreciação, MOD, produto de limpeza, enfim, tudo. E aí a gente chega no nosso resultado contábil, que chega a ultrapassar 1 milhão por mês. A nossa organização, nossa empresa Keeper Shoes, ela é uma empresa especializada em fabricação de tênis. E nós temos 4 tipos de tênis. Eu vou falar para vocês onde os pontos de equilíbrio se encaixam dentro da nossa empresa. Atualmente existem os 3 pontos de equilíbrio. O ponto de equilíbrio contábil, como o próprio nome já diz, ele é um indicador contábil. Ou seja, ele vai nos falar se a nossa empresa está dando lucro ou prejuízo. O ponto de equilíbrio econômico, que é o que vai nos indicar o quanto que o nosso negócio ele é rentável em relação a outros investimentos ou outras empresas. Ele vai falar quanto que vale a pena o nosso negócio. E o ponto de equilíbrio financeiro, que é o que vai nos dizer se nós vamos conseguir pagar as nossas contas. Então eu vou trazer para vocês esses 3 pontos em relação aos nossos produtos. Então, como vocês podem ver aí no nosso slide, como é que nós fazemos esse cálculo?
Esse cálculo ele é feito pela divisão dos gastos fixos que nós temos pela margem de contribuição unitária de cada produto. Ou seja, se nós pegarmos o nosso valor de gastos fixos totais e dividirmos pelo valor da margem de contribuição de cada produto específico, nós vamos encontrar um valor que seria mais ou menos o quanto que nós teríamos que vender só daquele tipo de produto para podermos alcançar aí um ponto de equilíbrio contábil. Ou seja, nós não ficaremos devendo e o nosso lucro seria mínimo, seria muito pouco. Se formos olhar o primeiro tênis, o Keeper N3, nós teríamos que vender aproximadamente 652 tênis desse para podermos alcançar aí uma média de 1.438.611,92 centavos. Em relação aos nossos gastos fixos, seria pouquíssimo lucro que nós alcançaríamos, mas esse seria o nosso ponto de equilíbrio em relação a um sapato. Os outros aí, como vocês podem ver, foram feitos a mesma coisa, a mesma sequência, para podermos ver o quanto de cada sapato específico nós teríamos que vender para poder alcançar um lucro mínimo, se nós tivéssemos um tipo de produto. Agora, em relação à porcentagem total deles, a proporcionalidade dos nossos produtos, nós fizemos um cálculo e encontramos os valores da porcentagem de cada um desses produtos, ou seja, qual que o valor é maior, qual o valor é menor, e nós achamos aí 27,78% de um sapato, 14,81% de outro sapato, 22,22% de outro e 35,19% de outro sapato. Onde nós queríamos chegar com isso? Nós calculamos e achamos a margem de contribuição proporcional de cada um. Como assim? Nós conseguimos calcular e ver quanto que aproximadamente de cada tipo de sapato nós precisaríamos vender para alcançar esse ponto contábil, esse ponto de equilíbrio de menor lucro. Nós não ficaríamos devendo, mas alcançaríamos menor lucro. Então, de acordo com os nossos cálculos, nós achamos que nós vendêssemos 220 do primeiro sapato, 118 do segundo sapato, 176 do terceiro sapato e 279 do quarto sapato, se vendemos essa proporção de cada tipo de sapato, nós alcançaríamos um valor de lucro mínimo que daria para quitar o nosso equilíbrio contábil aí, nós conseguiríamos não ficar devendo, mas alcançaríamos aí uma margem pequena de lucro. Já o equilíbrio econômico, a única diferença nesses cálculos é que seria acrescentado o custo de oportunidade. O que seria o custo de oportunidade? Seria um investimento, negócio, alguma outra coisa que a empresa poderia investir, mas não investiu. Então, em relação ao que nós estamos investindo agora, o nosso negócio, e o que foi deixado de ser investido, qual que seria o ponto de equilíbrio econômico? Então, foram feitos esses cálculos, tanto individualmente de cada produto, como vocês podem ver aí, mas também de todos eles juntos em uma proporção. Quanto de cada produto teríamos que vender para poder alcançar esse ponto de equilíbrio econômico? Então são cálculos que foram feitos a partir dos produtos isolados específicos, se vendêssemos só um de cada, e se vendêssemos todos eles juntos, mas nas suas devidas proporções. Já o nosso ponto de equilíbrio financeiro, que é um dos mais importantes, é com ele que nós vamos ter a noção e a ciência se nós estamos conseguindo pagar as nossas contas. Então, qual é a diferença no cálculo do ponto de equilíbrio financeiro? No cálculo do ponto de equilíbrio financeiro, nós retiramos do valor das depreciações e dos gastos que não são financeiros. Então, todo tipo de gasto que não é financeiro, nós retiramos, como foi falado antes, a depreciação. Então, os cálculos são feitos da mesma forma, da mesma maneira, porém, sem o valor da depreciação. Que no nosso caso, ela chegou a custar R$15.000. Então a gente pega os gastos totais, subtrai o valor da depreciação e vai encontrando tantos valores individuais do quanto precisaríamos vender de cada produto, se nós só tivéssemos um produto, e na tabela proporcional, o quanto nós teríamos que vender proporcionalmente cada um deles, sem o valor do gasto da depreciação. Dessa forma, nós vamos falar um pouco mais sobre o cálculo de preço de venda. Aqui é apresentado pela essa tabelinha, vou arrastar aqui um pouquinho a tela.
aqui, ó, nessa tabelinha que vocês podem ver, onde nós temos aí em cima o custo fixo variável unitário de cada preço, ou seja, o custo total deste produto, que está na tabela de cima, unitário, e onde nós podemos estar percebendo aqui a formação dos nossos preços nessas tabelinhas de baixo, utilizando, claro, os nossos custos totais. A técnica que nós utilizamos para precificar nossos produtos é o markup. Que técnica é esta? É a soma destes impostos, a soma do imposto mais a nossa porcentagem de venda. Nós podemos ver aqui, ó, a soma deste imposto mais a nossa porcentagem, correto? Esta soma, ela é calculada, ela é somada. Depois de somada, ela é diminuída por 100. E este valor é o nosso markup, correto? Então nós temos aqui, ó, 30% mais 11,44, nós vamos ter aí 41,44. Essa faixa de preço. O nosso markup aqui, ele está 59%. Nós vamos ter esse 59% inserido, dividido, na verdade, pelos nossos custos totais, ou seja, custos totais dividido pelo nosso markup. Vou colocar dessa forma aqui, fica fácil de estar entendendo. Esse conta aqui, correto, vai nos dar o nosso PV, que é igual aqui, ó, o nosso preço de venda, correto? Ou seja, custo total dividido por markup é igual preço de venda. Dessa forma, nós poderíamos estar adicionando outras porcentagens à nossa planilha e ele já iria incluindo automaticamente isso no nosso preço de venda, aumentando se nós adicionássemos ou diminuindo caso nós reduzíssemos a nossa margem de lucro ou nossos impostos sobre a venda. Agora, vamos falar um pouquinho mais sobre a nossa planilha. Do lado de cada planilha, como nós podemos ver, nós temos esses valores sem ser em porcentagem. Então, nós temos o imposto de venda do nosso tênis Kippert N23 Tool, que é R$900 adicionado. Este imposto, gente, é o ICMS que você pode estar, que o governo recolhe em cima da venda do produto. Nós temos a margem de lucro desse tênis, que fica dentro de 11%, então o valor dela é 343. E temos o custo total do nosso produto, que é 1.757,35, já apresentado lá em cima. Podemos perceber que temos aqui, ó, um campo vago na nossa tabela. Esse campo vago é um sinal positivo. Se ele tivesse algum número ali, vamos dizer assim, se tivesse R$34 ali, isso queria dizer que algumas das nossas porcentagens adicionadas ali em cima foi calculado e este valor estava passando do nosso preço de venda estipulado, correto? Ou seja, estaria meio que transbordando, estaria passando além, né? Ou seja, é um mecanismo de controle dessa nossa planilha, entendido? E essa técnica foi adicionada aos nossos demais produtos, que aqui nós trabalhamos também ela com o tênis Kippert Mola 2B, onde muda o custo total, muda a margem de lucro e também muda o preço do produto, correto? Nós também trabalhamos com essa técnica nos outros dois produtos, que aqui, ó, o Kippert End of Black Bis, onde também mudou a margem de lucro. Podemos perceber aqui que olha o valor da nossa margem de lucro. Foi dessa forma, né? 1,60. Olha o tamanho do nosso markup. Foi maior. Desta forma, nós temos uma margem de lucro menor e um markup maior. Vou fazer assim, ó. O que isso quer dizer?
quanto mais nós aumentamos os valores de porcentagem aqui, quanto mais nós aumentamos os valores aqui, aumenta aqui, o que vai acontecer? Esse valor, em vez de ficar maior, vai ficar menor. E aqui, em vez de ficar menor, igual ficou aqui, ficaria maior, correto? Nós podemos perceber isso aqui, ó, nessa nossa planilha do tênis Kipret IMAX Blend 5BT, que tem uma margem de lucro maior e assim um retorno maior para a empresa. O que nós percebemos? Um markup menor, nós percebemos uma margem de lucro maior e isso sendo expresso novamente aqui na tabela. O imposto de venda fica sendo o mesmo, mas quando a margem de lucro aumenta, isso diminui o meu markup, que faz aumentar positivamente a minha margem de lucro, porque eu adicionei uma porcentagem maior de margem de lucro para a minha empresa. Essa é a parte de precificação. Agradeço pela atenção e tenha um bom dia.